E aí, meus amigos ligados aqui no canal Janderfute, voltei de novo, né? Demorei um pouquinho, tava resolvendo alguns problemas, mas voltei. Voltei para dar opiniões, porque aqui é um canal de opinião, sem sombra de dúvidas, e também abro precedente para que todo mundo opine, até quem não tem miolo, opina aí, pelo amor de Deus, e dá audiência pro canal, beleza? Enfim, vamos falar de que nesse vídeo? Vamos falar da Série B. Sabe por quê? Porque chegou a 19ª rodada, ou seja, metade do campeonato. Porém, entretanto, todavia, o Sport Clube do Recife tem 2 jogos a menos, né? E aí algumas equipes também têm jogos a menos. Porém, o Sport é o que mais tem, né? Então, a gente vai falar também com base nisso aí. Claro, a gente vai destrinchar aqui todos os jogos da 19ª rodada. Eu vou dar a minha opinião em cada confronto, estudei, fiz estudos, né, sobre os confrontos, né, sem sombra de dúvidas, para poder aqui trazer o meu ponto de vista, o meu olhar clínico da rodada. Mas antes, tem um recadinho aí para você, né? Tem um recadinho da Montenegro Cargas. Estou usando aqui o belíssimo boné da Montenegro Cargas. Em breve eu quero usar uma camisa da Montenegro Cargas para poder ir lá para os jogos do esporte, sem sombra de dúvidas, bonitão com a Montenegro, beleza? Dá uma olhada aí no recadinho. Esse vídeo tem um oferecimento de transportadora Montenegro Cargas. Há 10 anos, transportando com compromisso. Com filial no Rio de Janeiro, Guarulhos, Feira de Santana e matriz em Pernambuco. O seu pedido chega garantido no prazo e no preço justo. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, galera, só lembrando, né, quem quiser ajudar o canal, hein? Quem quiser ajudar o canal, é só tá aí, ó, o QR Code também na tela e também a questão do Pix, né? Para quem não consegue ativar aí o QR Code, tem o Pix aí diretamente, né? Vai estar lá vai estar meu nome próprio, logicamente. E aí você consegue fazer uma ajuda aqui mínima, máxima, o que você quiser, o que você puder, para ajudar aqui o canal. Tranquilo? A 19ª rodada vai ser disputada, né, de forma fragmentada, né? Vai começar na sexta-feira, no caso, popularmente, o amanhã. E aí vai da sexta até a terça-feira. Vão ser vários jogos, né? Na sexta-feira vamos ter Santos e Sport lá na Vila Belmiro, um grande jogo, um jogo bem importante, um dos jogos importantes, inclusive, né? São 2 confrontos diretos pela parte de cima da tabela que vai ter nessa rodada, né? E aí, o Santos enfrenta o Sport na sexta, depois Brusque e América, né? Na própria sexta-feira ainda, né? E aí, no sábado vai ter Amazonas e Ituano, jogo importantíssimo para o Amazonas, inclusive, né? Tá bem impressionado. Aí tem também no sábado Botafogo de Ribeirão Preto e Coritiba, um jogo também de muito, vamos dizer, tem muitas coisas em jogo para Botafogo e Coritiba, as 2 equipes, inclusive, né? E aí, passando do sábado, né, para o domingo, domingo vai ter Novo Horizontino e Goiás. Jogo pesado, hein? Novo Horizontino e Goiás. Novo Horizontino que é o vice-líder, né? Aí tem a Ponte Preta e o Avaí. Avaí em crise, hein? Ponte Preta vem de derrota, mas o Avaí está em crise, inclusive, né? E divide poucos pontos. Eu vou falar aqui para vocês. Poucos pontos separam Ponte Preta de Avaí. Acredite se quiser. O Avaí era um time que estava lá no início do campeonato, ó, sobrando, e começou a entrar na crise. E aí, ainda no domingo, tem Operário e CRB. CRB é um time que está com moral aí nos últimos jogos. Vou explicar o porquê. E aí, na segunda-feira, né? Na segunda-feira vai ter a Chapecoense contra o Mirassol. E na terça, Ceará e Guarani. Então esses são os jogos da 19ª rodada. E aí eu vou destrinchar aqui, deixa o like aí para me ajudar. Se inscreve aqui, quem não é inscrito, e ativa a notificação quando eu mandar o vídeo aí, quando eu soltar o vídeo, você tá antenado. Então assim,
Vamos começar e conversar o primeiro confronto. Eu acho que o confronto mais pesado da rodada. É o confronto mais esperado. Campeões brasileiros. E aí, o Santos e o Sport se pegam no momento em que o Sport está com 2 jogos a menos com relação ao Santos, mas aí o Sport pode chegar, né, próximo ali do Santos na pontuação e ficar ali encangado no Santos, né? O Santos aí tá a 5 pontos do Sport, né? Então o Sport pode encurtar isso aí. Se o Sport conseguir uma vitória, obviamente, se o Sport conseguir uma vitória, o Sport fica ali a 2 pontinhos do Santos. E aí embola tudo ali entre as duas equipes e também no G4. Então, as pretensões dos dois times são as mesmas: buscar a liderança, buscar manter-se no G4, o Sport voltar ao G4, né? Porque o Sport hoje está fora do G4, o Sport pretende voltar ao G4, né? E essas partidas a menos vão ser muito decisivas. O Sport não jogou contra o Operário e o Sport não jogou contra o CRB. Então, quando vai ser esses 2 jogos, a gente vai esperar, mas o Sport precisa, de certa forma, vencer enquanto não tem esses jogos, para poder manter ali o equilíbrio da competitividade do que ele almeja, né? Então, eu acho que esse jogo, sem sombra de dúvida, vai chamar a atenção de todo mundo no Brasil, inclusive, não só para os times, para as torcidas da Série B. Os jogadores que o Sport e que o Santos têm são jogadores de nível mais alto. Lucas Lima, que é um jogador que não vai enfrentar o seu ex-clube, até por questão do contrato, mas porque está suspenso com o cartão amarelo, né? Com certeza forçadamente, já para pagar o cartão num jogo que ele não pode jogar. E aí ele volta para o próximo jogo limpo para disputar os próximos jogos do Sport. Então, do outro lado, o Santos tem Juliano, o Santos tem o Guilherme, que passou pelo Sport aqui. São jogadores, Gil, né? São jogadores que têm, vamos dizer, qualidade técnica para poder fazer um grande espetáculo. Vou falar a verdade, assim, eu acho que o Sport não perde esse jogo, gente. E aí, existe um grande filósofo chamado Arthur Schopenhauer, que ele falava que a verdade, ela tem 3 fases. Uma dessas fases, que é a última fase, que o grande filósofo Arthur Schopenhauer falava, é que quando você acerta falando a verdade, a hipocrisia das pessoas acabam chegando depois e falando, era óbvio. Quando acontece, tipo, as pessoas de verdade, elas falam antes o que vai acontecer e tem cara para falar isso. E as pessoas que, vamos dizer assim, disseminam a mentira em cima de uma verdade e não têm capacidade para fazer isso, para bancar algo, trata a verdade como uma obviedade, né? Que é o último estágio da verdade, segundo esse grande filósofo. E aí, eu me lembro que eu falei do jogo Sport Ponte antes, eu tive peito para falar que o Sport ia ganhar da Ponte. Eu acho que alguns canais fizeram isso também. E aí chegou alguns hipócritas aqui, que talvez seja um ataque coordenado, né? Porque foi tudo junto, vem zoar comigo, enfim, aqui. Né? E aí eles falaram que, nossa, adivinhou o mundo, porque você disse que o Sport ia ganhar da Ponte. Lógico que ia ganhar da Ponte. Mas esses caras não têm um vestígio falando, né, que o Sport ia ganhar da Ponte. Mas enfim, eu acho que o Sport não perde para o Santos. Eu acho que o Sport consegue arrancar pelo menos um empate lá na Vila Belmiro. O Santos é o favorito, sem sombra de dúvidas, é o líder do campeonato, mas eu acho que o Sport tem tudo para conseguir, né? Cara, quase 3 minutos para falar do Sport, hein? Primeiro jogo. Mas claro, é o jogo mais especial para a gente falar aqui no canal, mas não deixa de ser outros jogos importantes também. Vamos falar aqui, né, vamos falar aqui de Novo Horizontino e Goiás. Jogo bastante complicado para, sei lá, dificultar um pouco a vida do Sport, mas é um jogo muito importante para as duas equipes. O Novo Horizontino é uma equipe que é vice-líder, que está chegando aí no campeonato com mais força, né, e conseguiu também fazer algumas contratações,
E o Goiás é uma equipe que está lá embaixo, aliás, está ali na meiuca de tabela e quer voltar ao G4. O Goiás, até um tempo atrás aí no campeonato, era um time que estava dentro do G4, voando, mas aí começou a tropeçar um jogo ali, outro aqui, e aí o Goiás acabou ficando fora do G4. Por quê? Por causa da ascensão do Novo Horizontino, a ascensão do Mirassol, o próprio Sport em determinados momentos tomou o protagonismo do Goiás, o Vila Nova, no clássico também, contra o Goiás, tomou o protagonismo do arquirrival. Então, o Goiás precisa se retomar. E aí tem uma coisa que dificulta o Goiás, né? Que é a Copa do Brasil. Perdão. A Copa do Brasil, onde o Goiás joga, né? Jogou contra o São Paulo, inclusive perdeu de 2-0, e era um resultado que até os 40 minutos do segundo tempo, no jogo da Copa do Brasil, o Goiás poderia ter perdido de 1-0, inclusive, ou então ter feito até um gol que empata o jogo, mas tomou um gol no fim, um gol com a falha, no meu ponto de vista, do Tadeu. O Tadeu rebotou a bola ali na frente da área e acabou tomando o segundo. E aí o Goiás agora, eu acho que com esse resultado, vai focar mais na Série B, que é uma equipe que de fato tem jogadores que tem o nível da Série B e pode, né, conseguir agora empilhar algumas vitórias aí. Mas esse jogo, meu irmão, esse jogo é um jogo bem difícil pro Esmeraldino, hein? Muito difícil, porque o Novo Horizontino tá na pegada muito boa, né? O vice-líder não é o vice-líder à toa. Então, o Goiás vai ter dificuldade. Eu acho que esse jogo, eu acho que vai dar empate, hein? E eu acho que o Novo Horizontino com o Goiás pode dar empate, porque o Goiás quer reabilitação e voltar ao G4 e o Novo Horizontino quer manter. E dificilmente alguma equipe mantém o G4 tranquilamente. Então eu acho que dá empate, né? Já 2 jogos em cima do muro, mas enfim, é o que eu acho desses 2 primeiros jogos que eu falei. Vamos de Vila e Paysandu? É um jogo que vai acontecer lá no final de semana, enfim. Vila e Paysandu. O Paysandu tenta fugir do G4. É uma equipe que está lá embaixo, né? Que está ali na 14ª colocação e tenta reabilitar, né? Vem de uma derrota acachapante dentro de casa por 3-1, num jogo onde não parecia que o Paysandu ia tomar de 3 do Novo Horizontino, e era uma equipe que estava com pegada dentro da Curuzu ali, e o Paysandu acabou perdendo de 3-1, de virada inclusive, e o Paysandu agora quer a reabilitação, que é um jogo, e é um jogo bem chato, porque o Vila Nova é uma equipe que está lá dentro, né? O Vila Nova é uma equipe que está lá dentro do G4, então ela não vai querer sair de lá, ela já se reabilitou para buscar o G4, né? O Vila Nova é uma equipe que tem uma competitividade muito grande, né? Já deu trabalho para algumas equipes nessa primeira parte da Série B, e por isso, inclusive ganhou, né, do Goiás, um jogo que todo mundo achava que o Goiás ia ganhar, que estava na melhor fase. E aí o Vila Nova, sem sombra de dúvidas, ele tem tudo para se manter no G4, né? E aí eu já não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que o Vila ganha o jogo. Alô, torcedores aí do Vila Nova que me acompanham, acho que vocês conseguem a vitória. Vamos para o próximo confronto, Brusque e América. O Brusque, ele tá ali, ó, na 18ª colocação. É uma equipe que em alguns jogos ela conseguiu um poder de reação, mas aí depois ele voltou para estagnado, né? Voltou para onde ele estava, né? Que é ali a zona do rebaixamento, né? E o time do Brusque é uma equipe que, vamos dizer assim, ela não tem tanta qualidade com seus jogadores, mas em alguns jogos aleatórios dificulta. Porém, eu acho muito difícil o Brusque lutar tão fortemente contra o rebaixamento. Eu acho que o Brusque ele entrou num modo ali bem delicado do campeonato para eles, e aí vai ficar um pouco difícil ele sair da 18ª colocação. E enquanto isso, ele pega uma equipe que está se reforçando dentro do campeonato, né, que é o América, né, uma equipe que está ali tentando voltar ao G4, né, e uma equipe que está fora, mas vai tentar voltar ao G4 e tem força para isso. Né, o América é uma equipe bem qualificada para a Série B e busca, né, uma organização também, e busca, né,
um melhor lugar e eu acho que vai conseguir. Então, para essas pretensões, mesmo o América jogando fora de casa, eu acho que o América vence o Brusque. Claro, pode surpreender, pode dar empate, pode... Como o Brusque já fez isso, inclusive, em jogos contra o CRB, por exemplo, lá no Rei Pelé. Enfim, eu acho que dá América nesse jogo. E aí vai embolar mais ainda, né? Para o Sport, inclusive. Ceará e Guarani. O Ceará enfrenta o Guarani. Guarani, para mim, é a única equipe que praticamente tem algo selado na competição. É muito difícil, no meu ponto de vista, o Guarani não ser rebaixado. No meu ponto de vista, porque, cara, o time não consegue ter um poder de reação. Ele não consegue reagir. E o Ceará é uma equipe que está tentando ir para o G4. O Ceará é uma equipe que entrou no G4 provisoriamente, né? Num determinado momento da rodada, em alguma rodada, ele ficou ali no G4 estacionado por algumas horas e depois, quando a rodada se findou, ele saiu do G4, ou seja, ele não entrou no G4. E o Ceará já faz alguns anos que não consegue figurar no G4 de uma Série B. Então, é bem preocupante para um time que tem um bom investimento. Beleza, o Ceará está numa crise agora, recentemente, mas é uma equipe forte do Nordeste e é uma equipe que jogava a Série A há pouco tempo atrás. Então, o Ceará tenta entrar no G4 e o Guarani é o lanterna, né? O Guarani ele tem 8 pontos para poder tirar, para sair do Z4. E isso aí eu acho muito difícil. Com isso, eu acho que o Ceará ganha o jogo. O Ceará que vem bem aí. O Condé fez uma goleada, né, no jogo passado dentro de casa. Então eu acho que o Ceará vai conseguir uma vitória diante do Guarani, sem sombra de dúvida. Inclusive o Sport é uma equipe que conseguiu a vitória diante do Guarani lá, mesmo jogando nada. O Sport tomou uma certa pressão do Guarani, mas conseguiu a vitória, né? Todo mundo achava que o Sport ia tranquilamente ganhar do Guarani. Quase não ganha do Guarani. Foi preciso no final do jogo ali uma coisa inusitada acontecer para acontecer o 1-0 do Sport. Então o Ceará, eu acho que com o Léo Condé está fazendo um trabalho um pouco mais a cara da Série B. Passando para o próximo jogo, né? O Amazonas contra o Itu. Esse é um confronto diretaço do Z4, né? Por quê? O Amazonas, ele briga ali pela zona de baixo e o Ituano já está na zona de baixo, né? O Ituano tem, vamos dizer assim, 13 pontos e o Amazonas 21. Ou seja, mesmo com a distância de pontos, mas o Amazonas, se por exemplo, perde para o Ituano vai a 16, fica ali a 5 pontinhos de tentar chegar no Amazonas. E aí a gente sabe, quando o time consegue, sei lá, o time está em crise lá na Série B, aí consegue ganhar 2, ele já não está mais no mesmo patamar de 2 rodadas atrás, ele já vai mudando o semblante dele da competição. Então eu acho que Amazonas e Ituano vai ser um jogo interessante, mas lógico, no meu ponto de vista, o Amazonas é o favorito, que tem mais elementos positivos, vamos dizer, com as peças que tem, melhor do que o Ituano. Eu acho que o Amazonas vai manter o Ituano lá dentro da zona de rebaixamento, vai manter ali, né, uma pegada para tentar fugir do rebaixamento. Ah, Jander, mas tu acha que o Amazonas vai cair? Cara, é muito complicado a gente apontar ainda com 19 rodadas, apontar o Amazonas caindo de divisão, mas é um candidato forte, né, sem sombra de dúvidas, para fugir do rebaixamento. Vamos para o próximo jogo, que aí é Botafogo e Coritiba. É um jogo também de 2 equipes e opostos. O Botafogo, ele está perdendo todos os confrontos diretos para times do Z4, né? Ele consegue perder os jogos para os times do Z4 e vem de uma derrota bem pavorosa, né? O Coritiba é uma equipe que trocou de técnico recentemente, Jorginho chegou lá, né? E o time já ganhou uma partida diante da Chapecoense. Então, é uma equipe que vem reagindo no campeonato, né? Tentando sair da zona do meio da confusão para voltar ao tamanho da disputa que o Coritiba tem que disputar, que é o G4, né? O
Curitiba tem camisa, o Curitiba é campeão brasileiro, então o Curitiba precisa retomar isso aí. Claro, precisa de algumas contratações pontuais. Eu não sei se o Jorginho vai ser o cara mais indicado para fazer esse trabalho. Eu não curto muito o trabalho do Jorginho, mas respeito aí o profissional. Então, o Botafogo vai jogar em casa, é um time que complica jogos em casa às vezes, mas eu acho que esse jogo tem cara de empate. Eu acho que o Botafogo não vence, mas o Curitiba também não perde. Eu acho que dá empate esse jogo, o Curitiba tentando fazer, né, mais vitórias aí, sequência de vitórias. Vamos para Ponte Preta e Avaí. Ponte Preta e Avaí, a Ponte que vem, né, de derrota, né, inclusive perdeu inclusive para o Sport. Nos últimos 7 jogos, a Ponte perdeu o segundo jogo para o Sport. Em 7 jogos, a Ponte perdeu 2 só. Foram empates e vitórias aqui. Então, era uma equipe que, em determinados momentos, dentro do Moisés Lucarelli, conseguia vitórias. Sei que quando sai de casa é um desastre. E aí a Ponte vem de derrotas e o Avaí vem em crise. Aí é um jogo muito parelho nesse ponto de vista. Eu falei a vocês no início do vídeo. Por quê? Ponte e Avaí, gente, estão muito semelhantes na tabela. O Avaí caiu tanto de produção, tá 8 jogos sem perder, sem vencer, se não me engano, que ficou a 2 pontinhos só de diferença. 2 pontinhos só de diferença. Então, a Ponte e o Avaí se encontram em momentos delicados. E aí eu acho que quem vence dá uma respirada legal no campeonato e dá uma outra guinada no campeonato. Eu acho que se a Ponte vence esse jogo do Avaí, impõe moral, porque o Moisés Lucarelli, a Ponte, ele consegue fazer mais jogos melhores. E o Avaí, que não está fazendo bons jogos, nem dentro nem fora, pode ser que reaja com uma vitória fora de casa. Mas eu acho que esse jogo vai dar Ponte. Não sei porquê, mas esse jogo eu acho que vai dar Ponte Preta. O penúltimo jogo que eu vou falar, né, é Operário e CRB. Cara, Operário e CRB. O CRB vem de 2 jogos gigantes. Um pelo Brasileiro da Série B e outro pela Copa do Brasil. É outra equipe que está com foco também dividido. O CRB empata com o Santos dentro do Rei Pelé, o líder do campeonato. Então, assim, o CRB não tomou conhecimento do Santos e manteve o padrão ali dentro de casa, jogando diante de sua torcida. E quando pegou outro jogo dentro de casa contra o Atlético Mineiro, um time gigantesco, um time que briga por Libertadores esse ano, empatou. Beleza, foi meio que como uma derrota, porque assim, o CRB botou 2-0 e tomou um empate do Atlético Mineiro e poderia ter tomado a derrota, porque foi anulado o gol. Mas a gente tem que botar na balança as duas equipes. O CRB não é uma equipe que iria manter uma pegada contra o Atlético Mineiro. É muito difícil, olha a diferença dos elencos. Então, o CRB eu acho que mostrou um pouco do cartão de visita da Série B. Não só foi o CRB, o Sport também, quando jogou contra o Atlético Mineiro, deu o cartão de visita para eles. Então, alô galera do Atlético aí, ligada aqui no canal, aquele abraço. Então, assim, a Série B, ela tá muito disputada esse ano. E o CRB vem mostrando isso. E de contrapartida, o Operário é uma equipe que tá bem no campeonato. A equipe é a 8ª colocada, é uma equipe que iniciou voando na Série B, mas ela tá meio que tipo estagnando ali, não está conseguindo alavancar boas vitórias sequenciais. Então, eu acho que o Operário está com a diferença de 3 pontos apenas para o G4, voltar ao G4, ou seja, pode ganhar com alguma ajuda de resultados, pode ser que ele busque ali a volta ao G4, mas o CRB é uma equipe bem chata. Porém, o jogo é Ponta Grossa, e eu acho que dá Operário. Eu acho que o Operário consegue vencer essa partida. E aí, não me pergunte como vai ficar lá a tabela. E o último jogo que eu vou falar da rodada é Chapecoense e Mirassol. Chapecoense é uma equipe que está brigando lá por baixo, é uma equipe que está muito complicada no campeonato, vem de derrotas, né? E o Mirassol vem forte, né? Vem conseguindo, né, se reestruturar na Série B, buscando lá em cima, né? E eu não sei se o Mirassol vai facilmente ser vencida pela Chapecoense, né? A Chapecoense vem de derrotas, como eu falei, e quer
não quer voltar ao G4. Ele já saiu dessa zona e não quer voltar, mas aí tem muitas equipes empurrando, né? Então eu acho que mesmo a Chape jogando dentro de casa, o Mirassol tem tudo para conseguir uma vitória. O Mirassol é uma equipe que tem mais organização, né? Uma equipe que tem um plano tático interessante na Série B, e eu acho que o Mirassol vence essa partida. Bom, essa foi minha análise de toda a rodada, a 19ª rodada. Não estou aqui para ser o dono da razão, mas eu estou aqui para ouvir sua opinião. Deixa a sua opinião aí e segue aqui, ó, Montenegro Cargas, lá no Instagram, vocês já sabem. E lembrem-se, amanhã tem o sorteio ou da camisa ou do dinheiro, né, R$250. Então, a gente fica esperando aí, né, você a partir de amanhã. Amanhã eu vou tentar fazer esse sorteio, gente, no final da tarde. Vou tentar fazer esse sorteio no final da tarde, tá? Lá no Instagram. Abraço, boa sorte para todo mundo e tamo junto. Obrigado.